Meus amigos, primeiramente bom dia para todos vocês, espero que vocês estejam bem, eu tô ótimo demais. E a gente vai falar de ontem, pessoal. Se você assistiu a final de ontem entre Portugal e Espanha pela Nations League 2025, você é um cara sortudo, porque mais uma vez você está vendo um jogador geracional, né, com um peso enorme na história de futebol, maior artilheiro de competições oficiais, maior artilheiro da Euro, maior artilheiro da seleção portuguesa, maior artilheiro das eliminatórias. Ou seja, tudo que você pensar, o Cristiano Ronaldo tem artilharia aí de sobra, tá? Ele fez o gol ontem, né, que deu a esperança, e não só a esperança, mas a esperança concretizada, onde eles se tornaram campeões, bicampeões na verdade, pela recente competição europeia, a Nations League, criada na temporada 18 e 19, eles foram campeões. Depois a Espanha, que foi a sua adversária de ontem, também foi campeã em cima da Croácia nos pênaltis da temporada, acho que 22 e 23, se eu não me engano. E agora Portugal consegue vencer com um jogo muito aberto ali entre duas fortes equipes. A Espanha muitas vezes é tratada como favorita, até porque joga um futebol melhor. Abre o placar com o Oyarzabal, depois o Nuno Mendes aproveita a brecha ali da defesa e chuta forte colocado no canto. Depois o Zubimendi vira o jogo e depois o Cristiano Ronaldo com mais uma jogada do Nuno Mendes ali com é, ele cruza a bola, depois rebate no zagueiro, ela sobe, o Cristiano Ronaldo pega de primeira ali para empurrar para dentro do gol, vai para as prorrogações, Portugal marca os gols e o Morata acaba perdendo o pênalti, né? Eu acho que é meio estranho até se colocar um cara que não jogou para poder pegar e bater pênalti, né? Não jogou praticamente. Ou seja, o goleiro sempre caía mais para o lado direito ali, meio que parece que ele não teve essa leitura e acabou meio que não perdendo, e ao mesmo tempo foi mérito também do Diogo Costa, se eu não me engano, acho que é Diogo Costa o nome do goleiro e tal, que defende o pênalti ali e dá a esperança de Portugal ser campeão, e Portugal acabou sendo campeão. Tá? Tem em 3 competições, já são 2 títulos. O Cristiano Ronaldo foi artilheiro da competição com 8 gols em 9 jogos, marca na semifinal contra a Alemanha, depois marca na final contra a Espanha, o que dá o título ao clube, né, cara? Eu acho que é sempre na hora lá, ele chora e tal. Eu acho que é de chorar mesmo, cara, porque tá chegando, né? A época chega para todos os jogadores, mas pouquíssimos jogadores chegam a jogar com 40 anos. Tem uns que aposentam com 34, 36, 37. Ele chegou aos 40 anos, e até com 30 anos, né, gente? Ou aposenta tarde, mas não tem esse hype que o Cristiano Ronaldo tem de manter esse físico dele bem forte, bem robusto para poder competir. Vai competir a outra Copa do ano que vem. E tem alguns roteiros, cara. Imagina ele chegar na Copa completando 1000 gols sendo campeão da Copa. E a gente vale lembrar que Portugal tem potencial para isso. Ou seja, ele emociona porque ele meio que devolve não, ele começa a brotar uma esperança de ser campeão desde quando ele entra em Portugal, com acho que 20, 21 anos atrás, né, que ele joga, cara. Assim, ele depois que ele chega, o Portugal é campeão de Euro, é campeão de Nations League, né, começa a ir mais longe em Copa e tal, então ele dá uma credibilidade para essa seleção que muitos jogadores históricos que passaram por lá não conseguiu dar todo esse sorriso para o português, né? E é muito impressionante, cara, até para quem não é português, porque você vê que a determinação dele é uma coisa muito forte. Ele é muito importante na Euro 2016, ele é muito importante na Nations League, na época que era inédita, eles se tornam campeões inéditos, depois eles são bicampeões de novo. Então a longevidade desse cara é uma coisa assim que é surreal, cara. Recentemente alguns pesquisadores pesquisaram e disseram que ele tem 40 anos por idade cronológica, mas olhando a sua fisicalidade, sua mentalidade, seu espírito virtuoso, né, ou seja, mais voltado para o físico, pela sua determinação, quanto treina, quanto tem sua alimentação, como preza pela sua saúde, ele tá com um físico de 28 para 29 anos, cara. É uma coisa impressionante. E sobre o jogo em si, o Nuno Mendes para mim foi o melhor da partida, porque ele faz um gol muito bonito explorando a defesa, foi muito inteligente, ao mesmo tempo muito rápido, aproveitando ali uma característica muito impressionante que ele tem, que é a rapidez, além de contribuir com
um passe ali, meio que um passe ali pro Cristiano Ronaldo, né? Ele participou da jogada. E é um cara que ao mesmo tempo tá à frente, tá atrás, defende muito bem, sabe sair jogando, é muito rápido naquela ligação do contra-ataque. No PSG ele fez isso muito bem, foi um dos melhores jogadores do PSG da temporada e tal. Isso explica muito bem o jogo bom que ele fez. E se você for pegar bem, cara, essa seleção de Portugal estava muito confiante desse título, porque só em Portugal tem o João Neves, tem o Vitinha, tem o Nuno Mendes, tem o Gonçalo Ramos, né? Que são 4 jogadores que foram importantíssimos para o PSG nessa temporada. O Gonçalo Ramos não muito, mas estava ali sempre para suprir, para poder tentar fazer um gol, fez gol em Champions até. E eles são uns amuletos mágicos que coroaram essa era vitoriosa do PSG de ser campeão da Champions, depois de passar muitos craques como Neymar, Messi, Mbappé, Ibra e mais uma porrada de jogadores históricos aí atrás. Só que eles chegam, esses portugueses no PSG, muda o patamar de Portugal, e eu acho que isso meio que impulsiona Portugal a ganhar esse título pela Euro. O Vitinha, pela Euro não, desculpa, pela Nations League. O Vitinha fez um jogo para mim meio que desaparecido ali, mas participou do jogo. Gonçalo Ramos entra ali meio que para poder segurar aquela bronca com a força que ele tem. O João Neves toma algumas bolas ali nas costas ali e tal, o que meio que poderia ter sacrificado a derrota de Portugal nesse título, mas depois eles consertam isso muito bem. O Gonçalo Inácio também está fazendo a mesma coisa, mas depois meio que eles consertam isso, meio que quando eles fazem ali, o Cristiano Ronaldo faz o gol, meio que eles começam a ter mais confiança e seguram o jogo até o fim. Por outro lado, ali você tinha o Cucurella também, que fez um ótimo jogo, sempre buscando ligações diretas com o Nico Williams. Tanto que ele cria uma oportunidade para o Nico ali, que ele joga a bola no cruzamento meio que um arco ali, cria uma possibilidade de gol ali, faz um jogo muito seguro. O Cucurella, que para mim vem sendo um dos melhores jogadores da seleção espanhola de uns tempos para cá. Por outro lado, você tem o Yamal, assim, que na outra ponta, que era para ser a esperança da Espanha, que veio com hype depois de decidir contra a França e tal. Só que ele chega e não faz um jogo bom, faz um jogo distante do que ele é. Eu acho que o mesmo acontece com o Pedro, eu acho que precisou mais de uma proximidade entre os dois ali. Eles fazem isso muito bem na seleção espanhola, faz isso muito bem no Barcelona, mas não funcionou, cara. O Pedro também para mim fez um jogo discreto, na minha opinião. Acho que precisava mais dessa ligação entre o Yamal, Pedro e Yamal se concretizar mais. O Yamal consegue oportunidade no primeiro gol ali ainda, então ele não sai em branco totalmente. E é um duelo geracional, cara. O Cristiano Ronaldo, de uma geração que marcou uma geração e está mantendo uma longevidade, do Yamal, que está marcando uma geração, começando agora, que a partir da frente ele vai meio que assumir a rédea de uma nova geração que está surgindo aí, né, cara? E por outro lado, você teve os goleiros muito seguros, principalmente o Diogo Costa, que pega uma bola do Isco lá na gaveta, praticamente na gaveta, depois defende um pênalti. Também foi um dos heróis dessa partida e merece aí ser prestigiado com esse título também. E, cara, o que resulta nessa final? Cristiano Ronaldo fica muito emocionante, porque é um prazer, cara, não só pra mim, mas pra você que é fã de esporte, né, para muitas pessoas que gostam de apreciar o esporte, que gostam de desfrutar o esporte, para quem está nascendo agora, para quem pegou o Cristiano Ronaldo desde o início, ver ele sendo campeão, ainda mais pela seleção, que ele marca uma geração, que ele se torna líder, que a seleção passa a disputar mais com ele, que a seleção passa a ter mais confiança com ele, se torna campeão e tal. Então esse cara assusta muita pessoa, não só pelo seu físico, mas pelo seu poder de decidir, pelos seus recordes, pela sua memória afetiva que causa nas pessoas, pelos montes de fãs. É muito bom a gente ver momentos como esse. Ontem eu vi a final, cara, e até eu me emocionei. Então, parabéns para a seleção portuguesa, que fez um jogo muito bom, segurou o jogo ali, a Espanha abriu o placar, depois a Espanha virou, depois Portugal empata e se sagra campeão no fim. Aí, então, meus parabéns pelo título, tá? Eu vou ficando por aqui, deixe o seu like, comente, compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você chegou agora, se inscreva também, assista, que quase toda semana tem vídeo aqui, tá bom, gente?
Então, um grande abraço e até a próxima.